Gravando aí, então, vamos continuar o capítulo 5, né? Sobre a divina providência. Nós já falamos do item 1 na aula passada até o item 4, né? Mostrando a providência de Deus e o seu alcance, o seu controle, o seu cuidado em todas as esferas da nossa vida, certo? E que a providência dele alcança até mesmo áreas que envolvem questão de tomada de decisão em relação a humanas, né? Isso em relação a pecado e coisas do tipo. Chegando mais gente aqui, ó. Vanessa, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai trabalhar o item 5 em diante. Olha que interessante. Esse item 5, ele é bem até devocional, e eu acho ele muito, muito interessante, esse item 5, sobre a providência de Deus. Vou ler e depois eu comento, tá bom? Ok. O Deus muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa, por algum tempo, seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção de seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano de seus corações, para que eles sejam humilhados e para elevá-los a uma dependência mais íntima e constante de seu próprio auxílio, e para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado, e para outros santos e justos fins, de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação, para a sua glória e para o bem deles. Então, olha que visão interessante aqui para nós, né? Às vezes a gente negligencia as coisas de Deus, a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, e ele pode usar até mesmo as coisas que são desagradáveis. A gente fala muito do sofrimento. Deus usa isso com um propósito santo e sábio. Então, é possível, por causa, às vezes, da nossa dureza do coração, do nosso pecado, é possível que Deus possa deixar por algum tempo, olha só, deixar por algum tempo seus próprios filhos a diversas tentações e corrupções de seus próprios corações. Mas como assim Deus deixa os seus filhos? Então, por causa da nossa obstinação, a gente não quer, a gente teima o Senhor, então deixa-nos a essas tentações e essas corrupções do coração, até mesmo para a gente ver, experimentar, perceber o quão ruim são essas coisas. Você já percebeu, às vezes quem é pai que está educando o filho sabe um pouco como funciona isso. Você fala para a criança, não faz, não faz, não faz. Não pula na cama, não pula na cama, não pula na cama, não pula na cama. E a criança teima, até uma hora que ela vai pular e cai no chão e bate a cabeça e ela vai sentir. Aí ela mesma vai deixar de pular na cama. Tá entendendo? Então, nós somos assim também. Deus fala, não faz, não vai por aí, não teima, não faz assim, não faz assado. Então, chega um momento que Deus deixa-nos diante das tentações e deixa-nos aos nossos próprios corrupção do nosso coração. Para quê? Tem um microfone que tá chiando aí. Para quê? Para castigá-los por seus pecados e fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano dos seus corações. Às vezes é necessário, irmãos, nós somos muito teimosos, é necessário a gente ter um tratamento, às vezes, mais duro para entender a corrupção, o engano do nosso coração. Nós somos teimosos, a gente teima, até que o Senhor deixa que a corrupção do nosso coração seja visível, até para nós mesmos que estamos nos auto-enganando. Vocês estão entendendo como é interessante isso? Então, o Senhor deixa. Isso é um trabalho pedagógico, é um trabalho necessário
para que nós conheçamos o nosso próprio coração. Quantos de nós não teimou em alguma situação na vida, ou em várias delas, sabendo que não é bem por aí, que os princípios gerais de Deus não dão muita margem para o que a gente quer, que a gente vai teimar, até que a gente se arrebenta todo e a gente é humilhado, a gente encontra, então, com mais clareza o quão corrupto e enganoso era o nosso coração. Depois é que a gente vai saber disso. Ó, Senhor, perdoa-me, porque, de fato, eu estava muito enganado, eu estava arrependido, desculpa, eu estava iludido, agora eu estou arrependido, mas eu estava muito enganado e não sei o quê. Não é isso que acontece? Normalmente, eu costumo, às vezes, em aconselhamento para casais, por exemplo. É um exemplo hipotético, tá? Sem citar, fiquem tranquilos que não tem nada a ver conosco. É só uma situação bem hipotética para tentar ilustrar isso. Imagine uma irmã que chega e vai pedir aconselhamento sobre um relacionamento e sobre o desejo de se casar com uma pessoa. Aí ela vem e fala para o pastor, olha, eu estou gostando dessa pessoa, nós estamos saindo, iniciando um flerte, um namoro, tal. Só que ele não é cristão, mas assim, ele gosta muito da igreja, ele vai na igreja, ele visita, entendeu? Mas ele não é cristão, ele disse que não quer ser cristão e tal. Aí qual o aconselhamento do pastor? O pastor, infelizmente, se for um pastor honesto, né, bíblico, infelizmente ele vai magoar o coração com toda a delicadeza possível, mas ele vai magoar o coraçãozinho dessa pessoa, porque ele não vai aconselhar positivamente esse relacionamento. Porque, em termos de princípios gerais, a Bíblia nos orienta a casar e se relacionar com pessoas da mesma fé, em vista de até proteção espiritual, para não acontecer como Salomão. Salomão até acabou uma parte da sua vida sendo idólatra por causa das suas esposas, consentindo ser construído altares para prestar culto a ídolos e etc. Então, dentre outras coisas, dentre tantas incompatibilidades, um perigo é justamente você ser bombardeado por outros deuses, por outra cultura, por idolatria, e você mesmo se perder. Tá certo. Então, esse pastor vai aconselhar, vai falar, irmãzinha, olha, deixa eu falar. A Bíblia não aconselha isso. Então, eu não vou aconselhar você prosseguir com esse relacionamento. É claro que a vida é sua, as escolhas são suas, mas eu não posso aconselhar isso. Ore ao Senhor, trabalhe com a vida dele, evangelize. Quem sabe ele, de fato, se arrependa, se converta, venha para os caminhos do Senhor. Aí você pode até pensar isso futuramente, mas também o evangelismo não é por causa disso, mas, enfim. Ore e veja se haverá uma conversão, mudança de vida na vida dele, mas se caso não houver, é incompatível esse tipo de relacionamento. A irmãzinha sai frustrada do gabinete do pastor, porque foi contrariada. Agora eu pergunto para vocês, o que vai ser mais forte na vida daquela irmã? Uma orientação racional e seca ou o sentimento pulsante do seu coração? Então, principalmente na nossa época, o que mais manda nas pessoas, o que mais tem força, tem sido os sentimentos. Então, o pastor fez uma orientação racional seca, embora bíblica, é uma orientação, é uma proposição lógica, é um mandamento, é um princípio. Não tem cheiro isso, não tem abraço, entendeu? Não tem esse princípio não sai com você para tomar um sorvete, estão entendendo? Então, o que vocês acham vai ser mais forte na vida dessa pessoa? O mandamento, a orientação ou o sentimento? Muito possivelmente, e até em experiências que eu já tive, em poucas situações, mas algumas situações que a gente vê, o que vai ser muito forte na vida da pessoa é o sentimento. Você vai falar, você vai orientar, a pessoa vai falar,
E ela vai sair do gabinete e fazer tudo o que ela queria, do mesmo jeito. Tá certo? Então, ela vai seguir os seus sentimentos, os seus desejos. Ela vai continuar fazendo isso, muito possivelmente. Tá certo? Até um dia em que ela continua esse relacionamento, aí essa pessoa possivelmente não quer casar, e aí, não, eu não quero casar, mas que tal você morar comigo? Aí essa pessoa, já nesse contexto, de repente consente em casar não, em juntar-se com essa pessoa. Então, uma coisa chamando outra, entendeu? Para ficar um negócio já meio esquisito. Essa pessoa não tem compromisso com o casamento, ela quer só se juntar, mas ela ama. Eu te amo, eu quero muito ficar com você, você é o amor da minha vida. Essa pessoa se junta. E aí, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente, essa irmãzinha descobre que está sendo traída, porque essa pessoa também não tem muitos princípios de fidelidade. E aí, o mundo dela cai, e ela se arrebenta toda, e ela separa, e ela chora, e ela sofre, e ela volta para a igreja, e ela volta para a sua casa dos seus pais, e ela fica abalada, porque agora o seu mundo caiu e todas as suas esperanças foram por água abaixo. O seu grande amor não correspondeu muito com ela e ela foi totalmente iludida. Aí, nesse momento, ela pode olhar como eu fui besta, iludida e enganada. Então, é nesse momento que aí a pessoa... E acredite, às vezes é só assim para a pessoa cair a ficha. Nós nos apegamos aos nossos ídolos, às vezes, e só com uma situação assim que Deus também trabalha e coordena, é que Deus também deixa-nos, né, a ter as experiências, até para a gente quebrar a cara. Deus também, a questão de Deus nos conduzir também não significa que ele vai pôr cabrestos em nós e vai puxar para a direita, puxar para a esquerda. E não, Deus também nos permite situações, é isso? E aí a gente cai numa cilada dessa, tá certo? Deus também utiliza essas coisas para mostrar o nosso coração e o engano do nosso coração, as corrupções do nosso coração. Tá certo? Poderia dar outros exemplos. De repente, o nosso coração é propenso à avareza, ou a bens e a riquezas, e a gente é encegueirado, de repente, por alcançar riquezas, e aí a gente vai atrás, às vezes, disso. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai atrás. A gente começa a ler livros, como se tornar rico em 7 dias, como ser o homem mais rico do mundo, como adquirir fortunas, como plantar cebola e colher ouro, pé de ouro, e como ter a galinha dos ovos de ouro, e essas coisas aí. A gente fica atrás disso. Até o dia que a gente leva um golpe. Até o dia que a gente aposta numa coisa que vai ser, né, uma pirâmide, sei lá, uma outra coisa. Né? Quantos brasileiros... Se quiserem comentar, pode comentar, tá, gente? Fica tranquilo. Pode interromper, pode chamar aí, fica tranquilo. Quantos brasileiros não caíram em golpes de pirâmide, de não sei o quê, e isso você vai fazer isso, e 2 vão vender para você, e depois os 2 vão ter mais 4, e 4 vai ter 8, e 16, daqui a pouquinho você fica milionário, e daqui a pouquinho vem o Banco Central e fala, cancela tudo isso aí, que isso é pilantragem, e todo mundo perde o dinheiro. Teve um caso desse, tele não sei o que lá, teve vários casos desse tipo aí, de pirâmide, coisa do tipo. Então, até o dia que a gente inventa um negócio desse e a gente se arrebenta e a gente vê que a gente tinha um coração enganoso, tá certo? Porque o Senhor dá um princípio, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Fique muito cabreiro com dinheiro e propostas de riqueza que não parte do suor do teu rosto, porque o princípio bíblico é do suor do teu rosto comerás o teu pão. Cada conquista fora do suor do teu rosto, você tem que ficar muito atento, porque ela já está saindo dos limites bíblicos.
Poxa, precisava suar tanto, né? Oi? Precisava suar tanto assim. Suar. É suado, meu filho, é suado. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tá certo? Então, um princípio geral. Agora, a gente tem que tomar cuidado, justamente, o que escapa disso aí. Tá certo? Mas, enfim, voltando aqui para o nosso tema, então, Deus às vezes deixa. A gente vai ter o nosso baque em algumas situações, vamos cair nos pecados, para que isso tenha um propósito. Para o quê? Para sermos humilhados, meus irmãos. Humilhados. Mas para depois ser humilhados, para ser o quê depois, ó? Para depois ser elevados. Opa. Elevados a uma dependência maior e mais íntima e mais constante do auxílio de Deus. Certo? E é claro que depois, para torná-los mais vigilantes, a segunda, as outras ameaças do pecado. Depois que você cai num pecado, é claro que você vai ficar com o olhão atento e você vai pensar duas vezes agora antes de cair em outras ocasiões de pecado. Tá certo? Por isso a experiência de vida também é importante. As nossas experiências, a nossa vivência. Quanto mais a gente vive, a gente acumula experiência de que a gente vai ficar cabreiro, vamos usar essa palavra, com situações, entendeu? Aí, às vezes, os adolescentes acham muito ruim os seus pais quando vem e falam, não, porque os adolescentes não conseguem já ter visto e passado por várias etapas, então eles estão naquela fase de ser iludidos e de os sentimentos pulsarem muito forte. E o pai vem com a resposta seca, a mãe vem com a orientação seca. De novo, qual que vai ter mais poder? A orientação seca do pai, sem cheiro, sem sabor, sem emoção, ou o desejo pulsante no coração do adolescente ou do jovem, pela experiência, pelo encontro, pelo cheiro, pelo sabor, pela satisfação. Então, é isso aí. Então, mas a experiência nos leva a sermos mais vigilantes contra pecados futuros. Se você uma vez foi iludido ou caiu num golpe de pirâmide e perdeu dinheiro, você vai pensar duas outras vezes antes de embarcar em promessas de dinheiro. Se você teve um relacionamento frustrado, fora os... meus irmãos, presta atenção, se diante de todos os princípios bíblicos já são difíceis as coisas por causa do coração humano pecaminoso, imagine totalmente fora. Pensa comigo, imagine totalmente fora. Então, se você teve um relacionamento difícil, você vai pensar 50 vezes antes de ter um outro tipo de relacionamento nos mesmos parâmetros. Tá certo? Então, Deus, olha como Deus utiliza até os nossos desejos ruins para que o nosso coração seja cada vez mais fiel e desperto para a ilusão do mundo e a realidade de Deus. Tá certo? E Deus utiliza, então, aqui para concluir esse parágrafo, para outros santos e justos fins. De forma que, aqui, ó, de forma seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação e para a glória e bem deles, para a glória de Deus e para o bem dos seus filhos. Acredite, até o seu choro de hoje é para a glória de Deus. Até a sua dor e seu sofrimento é para a glória de Deus. O que nós temos que fazer é ser inteligentes para saber o que as coisas querem nos ensinar. O que o meu sofrimento hoje quer me ensinar. O que minha dor hoje, de repente, que aperta meu coração, o que isso quer me ensinar? Qual a minha postura diante disso? Qual a minha reação diante disso? O que o Senhor deseja que eu faça? Como Jesus Cristo agiria? Como Jesus ensinou que deveria ser a minha ação? E nós devemos superar as nossas emoções e o nosso coração que é enganoso. E mesmo diante de um princípio que às vezes não é tão brilhoso, às vezes, como o nosso desejo,
mas que nós possamos ser submissos a Deus, para a glória dele. Certo? Isso aí dá uma pregação. Só isso aqui dá uma pregação, meus irmãos. É muito interessante. Depois vocês leiam, tá? Com cuidado os textos bíblicos aqui, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Quanto àqueles homens perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz, por pecados anteriores cega e endurece, deles, ele não apenas retém sua graça, pela qual eles poderiam ser iluminados em seus entendimentos e forjados em seus corações, mas às vezes também lhes retira os dons que eles tinham e os expõe a situações de forma que a corrupção deles se torne ocasiões de pecado, e além disso entrega-lhes às suas próprias concupiscências, à tentação do mundo e ao poder de Satanás, de maneira que ele se endurece sobre os meios que Deus usa para quebrantar os outros. Nota a diferença de tratamento. Aqui o Senhor utiliza as tentações, os nossos desejos e até os nossos pecados para o nosso bem, para que nós sejamos humilhados e depois elevados a uma dependência maior de Deus. Isso com os eleitos. Com os ímpios, para quem não é eleito, Deus entrega de vez. De vez. E ele não trabalha no sentido de fazer isso um aprendizado e iluminar a vida da pessoa e conduzi-la para depois um crescimento maior. Pelo contrário, nesses ímpios, Deus como juiz, por pecados anteriores, o Senhor mesmo age no sentido de endurecer, de cegar e de não deixar sua luz brilhar para o entendimento dessas pessoas. São pessoas, então, que são reprovadas, né? Elas não têm essa luz divina. Então, ele, de fato, ativamente, ele, além de reter sua graça, que é o único meio que eles poderiam ser iluminados em seus entendimentos e forjados em seus corações, ele, além disso, ele às vezes também retira dons que tinham, dons que todos eles são da graça de Deus. Até isso o Senhor pode lhes retirar e puni-los por causa dessa situação, dessa condição pecaminosa. Tá certo? Além disso, os deixa, os expõe à situação de forma que a corrupção deles se tornem ocasiões de pecado. A sua corrupção ainda é mais exercida e o seu pecado é mais aflorado ainda. Deus não tem compromisso, então, e não age salvificamente. Deus deixa os ímpios nos seus próprios pecados. Ele lhes entrega de vez aos seus corações. Pastor, então, esse se encaixaria como os apóstatas? Sim, também. Certo? Deus lhes entrega. Quer ver um texto interessante para a gente entender isso? É claro que a gente não vai culpar Deus, né, diante disso. Na verdade, o homem é corrupto, tá? Em todos os sentidos, o homem é corrupto e Deus lhes entrega. Mas assim, ó, para ficar bem interessante, Romanos capítulo 1 é um texto clássico que Paulo fala como que isso acontece. Esse eu acho que vocês já devem ter ouvido ou lido esse texto, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Está escrito o seguinte, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos por meio de A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprime a verdade. Ou seja, tem uma verdade de Deus, os homens suprimem ela, não querem saber dela e vivem em sua injustiça. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus dá testemunho dele, mas as pessoas não querem. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus está sendo manifesto e os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus,
Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aí a conclusão. Por isso, então aqui Paulo traça um contexto até mais amplo. Por causa disso, porque os homens não glorificam a Deus, se tornaram reprovados em seus corações, foram idólatras, não quiseram a verdade de Deus, mas abraçaram a mentira humana. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito para todos sempre. Amém. Continuando, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência. Homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Eita, é isso? O capítulo 2 ainda fala, por isso você é indesculpável. E aí vai embora quando julga os outros, não importando quem você é, porque aquilo que julga outro, você pode estar sendo condenado, e aí continua. Mas aí um texto que, ele está até aqui, né? Que é o primeiro texto aqui também, destacado, né? Que Romanos 1, etc. É um texto clássico, né, para jogar luz nesse tipo de ação de Deus, mas o Senhor entrega, de fato, entrega esses homens, mulheres, esses seres humanos pervertidos, corruptos, né, e que não dão a margem, não ouvem, não glorificam a Deus e não querem fazer isso. Querem suprimir a verdade de Deus por suas próprias verdades, querem ser idólatras, etc, etc. Então, Deus os dispõe e lhes entrega as concupiscências dos seus corações, tá bom? As tentações do mundo e ao poder de Satanás, tá certo? Para a gente ver o conteúdo do pecado, né? Que a ponto de Deus, do castigo do pecado, ser mais pecado ainda. Sim, interessante. Interessante, ô Mateus. A depravação já é sinal do juízo de Deus, entendeu? Às vezes a gente olha, um mundo corrompido e a gente fala assim, meu Deus, onde está tu? Mas, ora, essa entrega, essa depravação já é a ação de Deus em castigar e disciplinar, deixar o homem. Porque, apesar disso não ser ainda o juízo sumário e a execução da penalidade, mas já é Deus abandonando o homem na sua podridão. E esses próprios homens já vão colher o mal do seu pecado. Entendeu? Então, já quando você vê se você vir um país, uma nação depravada, né, corrupta, pecadora, assim, você já pode olhar que já é um castigo, já é o começo da sentença de Deus, do castigo de Deus entregar essas pessoas a si mesmas. Tá certo? Então, quando você vê o mundo como está indo,
um sistema global desse tipo, esses princípios de cabeça para baixo, então você já vê um mundo sem Deus, já vê uma punição de Deus, Deus já entregando essas pessoas para si mesmo. Tá certo? Então é por aí, de fato. Muito bom, Mateus. Então ele entrega ao poder de Satanás, ao poder do mundo, entrega essas pessoas, de maneira que eles se endurecem, não é isso? Ah, eles se endurecem ou Deus endurece as pessoas? Aí, esse debate a gente já teve, ele é de fato delicado, e a gente deve pensar sempre em duas vertentes unidas, apesar de ser difícil. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Certo? Deus é aquele que decreta sobre todas as coisas e destina o fim de todos os homens, é a condição dos homens, mas a Bíblia fala que é responsabilidade do homem. Então, nota que Romanos, capítulo 1, deixa bem claro que os homens não quiseram, os homens rejeitaram, e os homens fizeram isso, e aquilo outro. Então, Deus endurece, mas os homens também não querem. Entendeu? Então, pensa sempre nas duas coisas. É Deus que quer? Deus que endurece? É. É o homem que não quer e é o homem que se endurece? É. Pensa nas duas coisas agindo para que Deus continue e sempre seja visto como soberano absoluto, mas não autor e o que faz o pecado e o mal e a condenação. O homem é aquele que se endurece, que rejeita e em si mesmo traz esse pecado, tá certo? De modo que no juízo final, se Deus perguntasse assim, você se considera então um justo ou um pecador? O próprio homem vai dizer, a responsabilidade é minha, eu sou pecador, eu mereço a condenação. Ninguém vai para o inferno acusando Deus. Não, é o Senhor que decretou isso, é o Senhor. Bem, a própria pessoa tem essa percepção de que ela é a pecadora. Aquele que cai em pecado sabe que a culpa é dele. Ele é que escolheu, vamos dizer assim, né? Ele é que pecou. Ninguém pegou na mão dele na marra e falou, vai lá, faz isso. No dia que alguém pegar na sua mão, né, e te forçar a fazer o pecado como um robô, fique tranquilo, o pecado não é seu, de fato. Mas nenhum pecador fala que foi coagido, colocaram arma na cabeça. Não, colocaram arma na minha cabeça para eu fazer isso. Eu arrisco a dizer que todos os nossos pecados, a gente que vai atrás, a gente que faz, a gente que amanhece o dia, que dia bom, clima gostoso, vou pecar hoje. E a gente peca porque quer, tá certo? Porque é da nossa natureza. Ok? Então, apesar das dificuldades, Deus é soberano, Deus age, mas não exime de maneira nenhuma a responsabilidade desse homem que vai ser condenado. Então, mesmo em linguagens difíceis, quando fala assim, Deus endureceu o coração, olha para Romanos, Deus endureceu, mas você pode tentar ter aí um texto que ajuda o ser humano numa sequência lógica. Deus endureceu porque a pessoa não quis, a pessoa foi resistente. Então ajuda, tá certo? Ajuda o raciocínio você pensar desse jeito. Deus endurece o coração? Endurece. Por quê? Romanos primeiro diz que a pessoa não quis glorificar Deus, trocou a verdade de Deus, foi adorar a criatura, etc. Então Deus também a entregou a si mesmo e endureceu o coração dela para permanecer, então, do jeito que ela não quer assim, então que permaneça assim. Certo? Vamos para o último parágrafo desse capítulo. Assim como a providência de Deus, em geral, atinge todas as criaturas, assim também, de uma forma muito especial, ele cuida de sua igreja e dispõe de todas as coisas para o bem dela. Vocês já viram aquele texto que fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, é nesse contexto que agora a gente tem a providência de Deus em relação à sua igreja. Deus cuida da sua igreja, de modo que todas as coisas cooperam para o bem dela. Jesus tem uma promessa muito importante para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno ali tá
está se relacionando à morte, tá bom? O inferno, naquele contexto, é o Hades, é a morte, é o declínio, é a falência. Então, Jesus está falando assim, a igreja não vai perecer, não vai ser uma instituição furada, não vai abrir falência, não vai morrer, porque a igreja é o povo de Deus e Deus é quem está cuidando e guiando essa igreja e esse povo, tá certo? Então, o cuidado de Deus sobre sua igreja, proteção do seu povo. Apesar de a gente ter abalos, a gente ter ameaças internas na igreja e externas, apesar da gente às vezes ver corrupção pairando, apesar da gente ver falsas igrejas, sinagoga de Satanás, apesar da gente ver esse bolo inteiro, essa mistura, essa coisa esquisita, nós podemos ficar tranquilos de que Deus está cuidando da sua verdadeira igreja e fazendo-a progredir. Às vezes a gente pensa que a igreja está regredindo, não está regredindo. É a falsa conversão que nos dá essa impressão, mas a igreja está progredindo cada vez mais. A igreja verdadeira de Deus, em santidade, está crescendo, está abençoando. E se a gente focar pelo lado bom e procurarmos bons exemplos, a gente vai ver muitas pessoas sérias, muitas igrejas, congregações, muito povo de Deus extremamente dedicado a fazer o que é bom, a pregar a palavra, o evangelho. Existem, tá? Apesar do grosso do que se diz cristão, ter sérios problemas, a gente tem muita gente séria fazendo um ótimo trabalho e sendo verdadeira igreja de Deus. Tá certo? Então a igreja está crescendo, ela está sendo guardada contra os ataques do inimigo, contra os ataques do diabo e contra a falência, contra a morte, como a promessa de Cristo. Tá certo? Então Deus cuida de sua igreja, a sua providência vai agir para que ela seja edificada. Deus mesmo concedeu dons para que a sua igreja continuasse sendo suprida. Efésios 4 diz que ele deu, vou até ler esse texto, que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao crescimento, a edificação dos santos. Deixa eu achar aqui, Efésios, capítulo 4, versículo... aqui, versículo 11, 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós estamos sendo trabalhados e edificados para o crescimento, para que não sejamos como crianças. E eu vi aqui até a irmã Ellie comentando assim, geralmente volta como uma criança de colo, né, comentando um fato lá atrás. Então, às vezes a gente fica como criança. Então, o motivo do nosso crescimento é para não sermos como crianças, levado pela artimanha das pessoas. Olha como o texto é preciso, para não sermos levados pela artimanha das pessoas, pela astúcia de quem induz ao erro, porque às vezes o erro é bem maquiado, bem trabalhado, ele é bem adornado, mas que sejamos sábios para não cair no erro e nem na artimanha das pessoas e não sermos levados
por ventos de doutrina. Então, o texto fala aqui sobre a provisão de Deus, não é isso? Para o crescimento. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É claro que a gente tem que entender também esses apóstolos no modo direito. Não quer dizer que a gente tem todos eles na igreja hoje, mas que eles surgiram em sequência, cada um com sua missão. Por exemplo, os apóstolos foram alicerces. Então, para o crescimento da igreja, precisou de alicerces. A era apostólica passou, os apóstolos ficaram. Aqui, profetas também, o nosso sentido profetas também são homens do Novo Testamento, que tinham uma mensagem profética direto de Deus, com autoridade bíblica. Então, esses profetas também ficaram ali naquelas primeiras camadas. Depois, evangelistas falam de pessoas como Filipe, não é isso? Evangelistas que também, de certo modo, a gente tem na igreja no decorrer dos tempos. E, por fim, e o que é mais comum na nossa visão hoje, o que permanece de fato, pastores e mestres. Tá bom? Nesse texto, então, a ênfase cada um teve a sua, degrau por degrau, a sua contribuição. E temos os pastores e mestres, então, para continuar consolidando esse crescimento da igreja. Então, explicar isso porque tem um movimento muito forte aí de apóstolo, de não sei o quê, que tem apóstolo e restaurando essa coisa de apóstolo. Então, deixa eu explicar melhor isso também. Tá certo? Filipenses também diz, cadê aqui? Filipenses diz que o Senhor é aquele que executa tanto o querer como o realizar, não é isso? Visando a boa obra. E também diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Cadê, gente? Aquele que começou a boa obra. Estou procurando aqui, só um pouquinho. Perdi aqui no Filipenses. Mas é bem no começo, bem no capítulo 1. Se você ler o capítulo 1 todinho, você vai deparar com isso aí, tá? Deixa eu para não ficar devendo para vocês, vou pesquisar aqui rapidinho. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Sabia que era no primeiro capítulo, só não estava alcançando ele aqui. Então, Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, falando também aqui, do cuidado na igreja. Aquele que começou a obra, meus irmãos, vai completá-la até o dia de Cristo. Ele vai estar cuidando, vai estar zelando, e vai estar dando o bom crescimento para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse capítulo eu vou encerrar aqui, vou parar a gravação. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom?